Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, Sermão do Monte, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5 em diante. Vamos ler até o versículo 13. Palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante. A santa palavra do Senhor assim diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim, juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, que privilégio, Senhor, sermos expostos a tua palavra inerrante, a tua palavra que não erra, não tem falhas, não existe falha, Senhor, não há uma vírgula que foi escrita de maneira equivocada na tua palavra, Senhor. E nós te louvamos por isso. Te louvamos, Senhor, porque podemos ser confrontados por ela, porque somos instruídos por ela, e porque por meio da tua palavra nós conhecemos a redenção em Cristo Jesus. Nós te louvamos por isso. Guia-nos, Senhor, nessa noite, nessa exposição, que possamos, Senhor, entender, compreender e aplicar fielmente o que o Senhor falou ao teu povo, também agora aplicar à nossa vida. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, oração. Jesus Cristo foi um homem de oração. Nós somos parte de uma igreja universal cristã. Cristã por quê? Porque somos seguidores do Cristo. Então nós devemos seguir como Ele seguiu. Nós devemos replicar, nós devemos viver como Jesus Cristo viveu. Ou seja, devemos ser uma igreja que ora. Devemos ser uma igreja que ora. Certa ocasião, algum tempo atrás, eu contei durante os evangelhos 25 ocasiões onde Jesus Cristo se retirava para um lugar silencioso para orar. Eu contei, não foi em livro, não foi, talvez esteja errado, talvez passei alguma coisa, talvez não. 25 ocasiões, fora as ocasiões que a Bíblia relata de Jesus falando, e ele se retirava e orava, como se fosse algo constante da vida dele. O apóstolo Paulo nos ensina e nos exorta a orar o tempo todo. Lembra dessa passagem? Orai sem
Orai pela manhã, orai pela tarde, orai pela noite, pela madrugada, o tempo todo, na hora da cozinha, na hora do trânsito, na hora de vir para a igreja, na hora de voltar para casa. É o tempo todo em oração. Só que, quando nós nos deparamos com a oração em a nossa vida, muitas vezes podemos dizer que estamos em falha, em falta. Apesar de termos exemplos de igrejas que oravam já em Atos dos Apóstolos, apesar de termos exemplo do nosso Supremo Senhor Jesus Cristo, que era um homem de oração, por vezes a oração falta na nossa casa. E esse texto aqui nos ensina que existem maneiras de orar. Existem maneiras corretas, orações às quais Deus se agrada. Existem orações que, mesmo que estivessem com o amplificador, com a caixa de som ligada, com o microfone no alto, elas não passarão desse teto. Existe uma maneira equivocada de orar e existe uma maneira correta de orar. De que maneira você quer orar? É a mesma coisa de você estar com um problema na sua Claro, na sua net, no seu Vivo. Mensagem sai, ou a mensagem, você envia a mensagem, mas a mensagem não vai, não chega no destino final. Nós não podemos ser esse tipo de pessoas. Uma oração vazia, uma oração sem sentido, uma oração que não glorifica o santo nome de Deus. Você foi chamado por Cristo. Você tem o privilégio hoje de falar com o santo Deus Todo-Poderoso. Aquele que a gente cantou aqui, o teu nome é o mais alto, o teu nome é poderoso, é sobre todo nome, nome tremendo, nome que cura, nome que restaura, nome que refaz, o nome que criou todas as coisas. Te convida a falar com Ele. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra algo que nós não devemos fazer. Como não orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Esse texto aqui já está ensinando, e Jesus Cristo ele vem ensinando, vem mostrando como deve ser o cidadão do reino. Ele deve ser humilde, deve ser misericordioso, deve ser alegre, mesmo no momento de choro, de tristeza. Ele vem falando que a igreja precisa trabalhar como sal e luz da terra, precisa mostrar para o mundo em pecado que existe um sabor agradável, existe um sabor melhor, que podemos preservar o mundo da corrupção, que são os efeitos do sal, é para isso que o sal serve. Que podemos ser chamados de luz do mundo, porque por meio de nós, a luz de Cristo brilha. Por meio de nós, da igreja, da fiel pregação das Escrituras, as pessoas abrem os seus olhos e passam a enxergar a verdade do Evangelho. Ele vem falando a respeito de divórcio, ele vem falando a respeito de amor, e agora ele fala a respeito de pessoas que se dizem crentes, se dizem tementes a Deus, mas que falam com Deus de uma maneira equivocada. Não sereis como os hipócritas. Ele chama essas pessoas de hipócritas. Hipócritas vem uma palavra transliterada do grego, que quer dizer o quê? Ator, figurante, uma máscara. Você deve se lembrar que naquele momento era a época das grandes epopeias. Até antes disso já tinham grandes teatros, onde os atores subiam no palco e encenavam peças, algumas coisas. Eles eram chamados de hipócritas, ou seja, um ator é hipócrita. A palavra grega para ator é hipócrita, máscara. Ele encenava alguém que ele não era.
E aqui ele está chamando as pessoas que falam com Deus de hipócritas, de atores. Por quê? Porque as orações deles eram em pé, no meio da igreja, da sinagoga, da igreja da época, sinagoga. Nos cantos das praças, eles iam para a praça central e começavam a orar. Eles oravam dessa maneira, eles colocavam as mãos para cima e abaixavam a cabeça, e lá ficavam horas orando, falando alto, com palavras rebuscadas. Para quê? Para louvar ao Senhor? Não, para serem vistos dos homens, para que as pessoas pudessem ver e dizer: uau, como essa pessoa é uma pessoa de oração. Primeira verdade é que você não deve orar desse jeito. Não sereis como os hipócritas. Você não precisa se amostrar. Você pode sim ter uma oração bonita. Você deve buscar melhorar a sua oração. Afinal, você está falando com Deus dos deuses, o Rei dos reis. Nós lemos no Salmo 95, quem é o Rei das nações? É o Senhor, é o nosso Deus, é aquele com o qual você fala. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso, é maravilhoso. Você pode encontrar novas maneiras de adorar ao Senhor em oração. Se você passou por uma dor, por alguma pedra de alguma coisa nos rins, por exemplo, você provavelmente, depois da cirurgia, depois de ter expelido a pedra, você deu graças a Deus, porque pôde ir ao banheiro em paz. Só que a gente só reconhece quantas coisas boas nós temos quando muitas vezes nós perdemos. Uma noite de sono bem dormida, o abraço dos nossos pais, cuidado da igreja para com a nossa vida. Minha esposa está grávida e nós nessas últimas semanas passamos por situações bem assustadoras com relação à gravidez. Mas o apoio da igreja nesses momentos nos lembra que o nosso Deus é sobre todo nome. É a Ele que nós devemos clamar, e Ele coloca pessoas para nos abençoar. Motivo de louvor. Louve a Deus pela sua igreja, pelas pessoas que caminham contigo. Você não precisa louvar as pessoas ou se louvar, se glorificar. Porque você não deve ser o centro da oração como esses hipócritas estavam sendo, e Jesus estava chamando a atenção deles. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Se eles queriam aplauso, eles já ganharam os aplausos. Mas a oração não foi ouvida por Deus. Se você entrar, agora não, porque agora você está no culto. Mas daqui a pouco, quando o culto acabar, quando você for para sua casa, você escreve no chat GPT. Faça uma oração de adoração. Ele vai fazer uma oração de adoração, provavelmente com belas palavras. Se você falar, sou da igreja reformada, sou da igreja presbiteriana de Vila Rosária, faça uma oração reformada para mim. Ele vai te entregar belas linhas. Mas aquilo ali jamais será uma oração. Aquilo ali jamais será uma conversa da criatura de Deus, o homem feito à imagem e semelhança do Criador com o seu Criador. Aquilo ali são algoritmos que misturam, pegam referências e te entregam algo muito bonito, mas não é uma oração. Se você ora como um algoritmo, as suas orações não são ouvidas por Deus, porque Deus quer adoração, oração de coração. Ele não se importa com as palavras. Às vezes você tem um português
com problemas. Mas Deus não se importa. É claro que você precisa melhorar o seu português para uma boa comunicação, inclusive com o teu Senhor, com seus amigos, com a sua igreja, seu trabalho. É importante termos um bom português. Mas com certeza, o teu coração é o que Jesus busca. Ele não busca a qualidade das suas palavras, mas sim onde elas vêm. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai. Olha só, não é qualquer pessoa, não é uma pessoa distante, é alguém presente, é um pai que cuida, um pai presente, um pai que ama. É o Senhor sobre todas as coisas, que conhece o ponto mais distante da galáxia, mas que também está presente no seu dia a dia. Seu Pai. Pai nosso que estás nos céus. Logo em seguida ele vai mostrar mais uma vez que ele é o teu Pai. Fala com teu Pai em secreto. Mas então, Paulo, por que a gente vem para a igreja e nós vemos diversas orações aqui no púlpito? Não é disso que nós estamos falando aqui. Quando alguém ora aqui na frente, ele está guiando a igreja em adoração. Na verdade, nós todos estamos a uma só voz falando com o nosso Deus. É por isso que nas nossas orações em conjunto, nós precisamos orar até em plural. Nós precisamos pedir: Senhor, seja conosco. Senhor, perdoa-nos os pecados. Perdoa os nossos pecados. Não é perdoa o meu pecado aqui no momento da confissão. Nós todos estamos orando. E aí você responde o quê? Amém. Nós estamos orando a uma só voz, falando com o nosso Senhor, no dia do Senhor, no dia que Ele separou para que o adoremos. Esse dia, dia de domingo, dia da vitória, dia do Senhor, não é qualquer dia. É o dia do Senhor. É o dia separado para o Senhor. Dia de domingo não é dia de churrasco. Dia de domingo não é dia de passeio. Dia de domingo não é dia de dormir até tarde. Dia de domingo é dia do Senhor. É claro que você pode comer um churrasco quando você reconhece quem é o seu Senhor. E o dia é dele, quando não te atrapalha nos momentos de culto. Vou ficar até às 4, porque às 6 eu tenho que estar na minha igreja. E naquele momento de comunhão, lembre-se que é dia do Senhor. Cuide do seu coração no dia do Senhor. Poesia para a alma. Cuidar do dia do Senhor. Se você guardar o dia do Senhor da maneira correta, o dia que Deus separou exclusivo para o seu louvor, você vai perceber como a tua semana será diferente. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando o povo do Senhor busca o Senhor da maneira correta, do jeito correto, o que acontece? A recompensa. Se você voltar um pouquinho a tua Bíblia, passar uma folha da tua Bíblia, você vai ver lá em Mateus 7, Jesus Cristo novamente no mesmo sermão ensinando a orar, disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Nós não estamos falando aqui na oração com qualquer pessoa, nós falamos com o Deus provedor, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que se agrada da sua oração. Você pode procurar em qualquer outra religião, qualquer outra literatura divina, você não encontrará
nenhum Deus que desce, que se humilha, que se coloca no mesmo nível da sua criação. E Deus faz isso. Deus disse, em seus últimos momentos aqui na terra encarnado, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Normalmente você vê o Deus que desce para fazer coisa errada, para ser adorado de maneira diferente. Mas o Deus que deixa a sua glória e vem até nós e nos diz: o que é que você precisa? Eu estou aqui. Me dá a mão. Vamos junto. Esse Deus é só o nosso Deus. É o verdadeiro Deus. Os outros têm ouvidos, mas não escutam. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem pés, mas não andam. Pedaço de madeira talhado, de metal. Se cair, faz barulho. É o máximo que ele pode fazer. Mas o teu Deus fala. Ele responde. Ele te recompensará. Você pode orar na igreja, você pode orar na sua casa, você pode orar no hospital, você pode orar junto com a sua família, você pode orar. Deus tem a recompensa para o seu povo. Deus guarda o seu povo. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Você que mora em apartamento vai entender o que eu vou falar agora. Você chega, você quer descer, você chega na frente do elevador e aperta o botão. E o elevador não vem, ele estava no outro andar. Aí o que você faz? Não faz diferença. Primeiro botão que você apertou já chamou o elevador. Mas você é ansioso, você quer resolver as coisas. Você fica ali, tô com pressa. Não faz diferença, só pode quebrar o botão. Não é por conta da repetição. Existe uma grande religião aqui no Brasil que ela funciona da seguinte maneira: você errou, você fez alguma coisa errada, um pecado, você vai até a igreja em certo momento, você fala com o líder, você confessa o seu pecado e ele passa a seguinte receita para você ser curado do pecado, você ser livre do pecado. Reza tantas vezes Ave Maria, reza tantas vezes o Pai Nosso, pronto, seus pecados estão perdoados. Não é pela quantidade de repetição. Sim, podemos insistir, devemos insistir. Em Mateus capítulo 7, Jesus nos ensina a buscar, procurar. Não podemos deixar de persistir em oração. Nós devemos insistir, mas da maneira correta. Não useis vãs repetições, não é de maneira vã, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Imagina só você pegar o seu celular, abrir um iFood, chegando na sua casa, né? Tô com fome, vou pedir alguma coisa para comer. Ou então você liga na pizzaria e aí você faz o seu pedido, aí fala 50 minutos para chegar. Aí o que você faz? Você vai para sua cozinha, começa a cozinhar. Frita seu ovo, esquenta seu arroz. Mas você acabou de pedir a comida, por que você está fazendo? Não, porque eu não sei se vai chegar, então eu vou resolver do meu jeito. Negativo. O nosso Deus, Ele é o Deus que ouve as nossas orações e requer que nós descansemos no seu poder, no seu trabalho, na sua força. Não é porque nós fazemos do nosso jeito que vamos conseguir o que queremos, não. Deus se alegra com um coração contrito. Deus olha para o seu povo. Não os assemelheis a Ele, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais.
Não adianta você achar que Deus não entendeu o que você quer. Não adianta você achar que Deus não sabe o que você precisa. Deus conhece todas as coisas e hoje Ele te dá o privilégio de falar com Ele para que você possa assim expressar a sua voz, expressar a sua vontade. Não é um Deus que quer te sacanear, te deixar pensar, deixa eu ver o que Ele sabe fazer. Não, não é isso. É um relacionamento que Ele tem conosco. Ao abrir a sua santa palavra, o Santo Espírito de Deus fala com você, fala ao teu coração. E para que você possa falar com Deus, o que você faz? Você ora. Por meio também do Santo Espírito de Deus que guia a sua oração. Nós falamos isso, nós ensinamos você a orar ao Pai, guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, que é aquele que religou o nosso caminho com Deus. Existia um vão que nos separava e agora nós podemos falar com Deus, porque Cristo Jesus fez o que nós não poderíamos fazer. Ele se sacrificou, Ele morreu para que nós pudéssemos nos achegar ao nosso Deus. E isso você compreende na oração. Então você pode orar dando graças ao Senhor. Você pode louvar ao Senhor. Você pode interceder ao Senhor. Quantas vezes você orou pelos políticos do Brasil? Quantas vezes você orou pela tua igreja nessa semana? Pelo conselho da tua igreja? Quantas vezes você orou para que teu colega de trabalho encontre a luz do Senhor? Intercessão. Pelos doentes, pedidos, clamor. Senhor Deus, precisamos de Ti. Senhor Deus, a Tua palavra nos ensina. Devemos confiar em Ti, nós confiamos. E por vezes, Senhor, a nossa confiança, ela não é suficiente. Então aumenta a nossa fé, Senhor. Clame ao Senhor. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos e a multidão lá no Sermão do Monte. Ele conhece todas as coisas, mas Ele quer se relacionar com você. Ele fala com você por meio da palavra, você fala com Ele por meio da oração. Em segundo lugar, esse texto nos traz um padrão, não é apenas essa oração a única possível. Você não pode ler essa oração aqui e encará-la como uma reza, mas é como um modelo que você pode ter ao orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É Jesus no centro. A oração é para Ele. Deus no centro. Não tem mais ninguém além de Deus. É tudo para Ele. Quando nós dizemos: Senhor Deus, o Senhor é o nosso Pai, nós dizemos que nos submetemos a Ele. Estamos debaixo do seu cuidado, da sua proteção. É o louvor ao Senhor chamá-lo de Pai. Estás nos céus, lugar sublime, diferente. Santificado seja o teu nome. Não tem como dar santidade ao Deus que é santo, 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 mas você pode reconhecer que Ele é santo. É um dos seus atributos. Louve ao Senhor em oração por meio de seus atributos. Palavras agora talvez um pouco difíceis. Omnisciência. Louve ao Senhor, ore ao Senhor, porque Ele sabe todas as coisas.
Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente. Ore ao Senhor, porque Ele está com você em todos os lugares, porque Ele não te abandona. Ore ao Senhor, porque Ele é todo poderoso, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Louve ao Senhor em oração, de acordo com seus atributos. É o que essa oração nos está ensinando. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Tem muita coisa errada acontecendo nos nossos dias, certo? Tem muita coisa errada e eu fico assustado. Confesso que eu não estava tão assustado, mas umas últimas notícias aí do nosso Brasil, do nosso mundo, me deixam assim, Mas qual que é a oração da igreja? Não é oração amedrontada, não. É oração de Senhor, o Senhor é o Rei deste lugar. Venha o teu reino. Que seja no céu, que tudo como funciona no céu, que funcione aqui na terra. E nós sabemos que isso nós só iremos experimentar em sua plenitude de maneira perfeita quando Jesus Cristo retornar. Mas hoje em dia, nos últimos dias que nós estamos já vivendo, nós podemos experimentar o gozo, a paz, a harmonia com Cristo na igreja. Então a igreja é um lugar que o reino do céu é instaurado na terra. Nós somos aqui, nós fomos postos desse bairro para trazer o reino de Deus na terra. Daquilo que depender da gente, nós precisamos nos empenhar em fazer isso. Inclusive, o reino do céu, seja aqui na terra, nós podemos fazer isso também. Nós podemos fazer tudo o que nós temos para a honra e glória do Senhor. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes você já orou, Senhor, faça-se a minha vontade, eu quero desse jeito. Pode não. Quando você ora por algum enfermo, você não ora declarando cura pelo teu poder. Você ora pelo Senhor que cura, Jeová Rafá. Ele tem poder, mas é no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, do jeito que ele quiser. Não é do seu jeito. Nós não entendemos muitas vezes os caminhos do Senhor, mas quando nós os colocamos em submissão, nós entendemos que é a vontade do Senhor sendo realizada. Essa oração nos ensina isso. Venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Portanto, quando seus planos não saírem do seu jeito, você também pode louvar a Deus, porque eu tenho certeza que foram do jeito que Ele planejou. E a tua oração jamais vai mudar a vontade de Deus. O que a tua oração vai fazer é te colocar em sintonia com o teu Deus, que você vai se alegrar, você vai descansar no decreto do Senhor. Tem dias que é mais difícil, mas tem dias que nesses dias difíceis você é incentivado pelo Senhor a continuar confiando. Você precisa confiar no teu Deus, porque Ele é o Deus fiel. E aqui ele volta para a segunda parte, chamando aqui as necessidades do homem, as suas necessidades. Necessidade de pão, necessidade de perdão, necessidade de proteção. O pão nosso, que de cada dia nos dá hoje. O que é que você precisa? Peça para o Senhor. Salmo 23 vai dizer o quê? O Senhor é meu pastor e nós temos tudo em Cristo Jesus. Precisamos de uma casa nova, precisamos de dinheiro para pagar o aluguel, precisamos de dinheiro para o gás, precisamos de dinheiro para o remédio, precisamos de dinheiro para a reforma, precisamos de um monte de coisa.
Nós precisamos de Cristo. Você não precisa de nada disso. Você não precisa de um carro melhor, você não precisa de uma escola diferente, você precisa de Cristo. E Cristo saciará todos os teus desejos. O pão nosso de cada dia, Ele não deixará faltar. Ele está contigo, te cuidando. Quando você se compromete com Ele, também nos seus dízimos, ofertas, participação na igreja do Senhor, você entende que tudo é para Deus. Por isso que você oferta com alegria. É por isso que você participa das reuniões com alegria. Não é um peso vir para a igreja. De novo domingo. Glória a Deus, hoje é domingo. Dia do Senhor. Esses dias eu estava passando por momentos muito complicados na nossa casa, em relação à gravidez da minha esposa. Tivemos uma noite quase que em claro, mas conseguimos dormir por alguns momentos. Eu acordei e falei para ela, não sei nem de onde veio: amor, levanta, hoje é dia de milagre. Hoje é dia de milagre. Vamos tomar um café e vamos para o hospital. Hoje é dia de milagre. Amados irmãos, é crer no Senhor, porque Ele tem o propósito escrito para cada coisa. Nós precisamos confiar nele, de todo o coração nos entregar. O pão nosso de cada dia, Senhor, não deixe faltar. Perdoa-nos as dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pedir perdão às vezes é mais fácil do que ser perdoado. Pedir perdão às vezes é mais fácil do que perdoar perdão. Pedir perdão muitas vezes é mais fácil do que perdoar. Pedir perdão às vezes é mais fácil do que perdoar. Você já se ouviu nessa frase? Mas assim como você foi perdoado, assim como naquela maldita cruz, Jesus Cristo estava carregando os seus pecados e lá, vertendo o seu sangue por você, te perdoando, você é hoje convidado e confrontado a perdoar. Porque você pode, assim como Cristo perdoou, em Cristo você foi perdoado, você pode hoje perdoar. Perdoa-nos as dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem. Nós temos proteção em nosso Deus, porque Ele nos livra de todo mal, Ele nos livra da tentação, nos livra do pecado. Você hoje precisa ser um crente melhor do que foi ontem. E daqui a 5 anos você precisa ser um crente ainda melhor. Porque Cristo te perdoou, Cristo te salvou, Cristo te resgatou, para que você viva em santidade, em perdão, em alegria, Você tem que ter um coração dadivoso. Você tem que pregar o Evangelho. Você tem que viver em santidade, porque todos os dias nós desenvolvemos a nossa salvação, a nossa santidade, como o apóstolo Paulo bem ensinou. Não é que você vai fazer alguma coisa para acrescentar a sua salvação. O preço já foi pago, a cruz já está até vazia, que Cristo já ressuscitou, Ele já te deu vida eterna. Mas você hoje pode mudar de vida e caminhar de verdade com Cristo, sabendo que Ele é quem te livra da tentação. Toda quinta-feira eu trago uma devocional para adictos na nossa casa de recuperação. Em certa ocasião, um deles falou para mim: não, eu já mudei de vida, de agora em diante eu vou parar de usar essas coisas, vou
já era, essa vida ficou para trás. Claro que com mais atenção, com muito mais tempo, eu falei com ele desse jeito, algo parecido. Pois é, não vai não. Sinto lhe informar, mas complicado. Você por você, não consegue. É Ele quem nos livra da tentação. É Ele que nos dá proteção para que não caiamos em tentação. Jesus vai nos dizer que se teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Tua mão direita, corta. É Ele que nos livra. Ele quem nos guarda, nos dá os métodos. E na oração se reconhece que dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória para sempre. Amém. Não existe nada maior que o reino de Deus. Não existe nada mais poderoso que o nosso Deus. Não existe nada mais glorioso que o nosso Deus. E nós podemos falar com esse Deus. Te convido nesse instante a curvar a tua frente, falar com teu Deus. Eu te convido a louvar em oração, a clamar em oração, a buscar em oração aquilo que você precisa. Exalte o nome do Senhor, reconheça quem Ele é. Porque quando nós oramos, nós não oramos para agradar outras pessoas, mas nós oramos porque reconhecemos quem Deus é. E por meio da oração também nós reconhecemos quem nós somos diante de Deus. Coloque-se diante do Senhor. Não se coloque com orações vazias, mas com gritos sinceros da alma que tocam o coração de um pai que ama o seu povo. Fale com o teu Deus. Meu Deus, damos-te graças, Senhor, pelo privilégio tremendo de poder falar, poder expressar as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas falhas, ao teu santo nome, à tua pessoa. Nós te damos graças, Senhor, porque nós não podíamos fazer isso, porque o Senhor não aceita o pecador, o Senhor não aceita o pecado. Mas hoje, Senhor, em Cristo nós reconhecemos que obtivemos perdão da nossa dívida, que o pecado já não é mais sobre nós, o pecado já não nos aprisiona, mas sim, Senhor, nós hoje somos o teu povo, nós hoje reconhecemos a tua majestade, e nós assim podemos falar com o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja. Nós te louvamos, Senhor, porque esta igreja é resposta de oração de um bairro que clama para saber mais de Cristo. É resposta de orações de pessoas que nós nem conhecemos, mas que agora estamos aqui, Senhor, é para honrar e glorificar o teu nome, e nós te louvamos por isso. Te louvamos, Senhor, pelos nossos missionários. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra tem sido pregada pelo mundo afora. Te louvamos, Senhor, porque adolescentes te encontraram. O Senhor encontrou adolescentes, o Senhor foi até o seu encontro, e hoje temos um grupo de louvor, Senhor, dirigido por adolescentes. Te louvamos, Senhor, por essa igreja, e pedimos que o Senhor levante mais pessoas aqui da congregação, para que possam, Senhor, guiar a tua igreja em adoração verdadeira, com belas letras, com bons momentos de adoração, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela vida do nosso pastor Riu. Te louvamos pela sua esposa, sua filha. Pedimos que a tua graça seja sobre eles, e que eles possam, Senhor, continuar
abençoando a tua casa por meio da fiel pregação das Escrituras. Louvamos, Senhor, pela vida dos irmãos que nos visitam. Que o Senhor possa acudi-los nos momentos de necessidade, que eles possam encontrar, Senhor, a verdade nas Escrituras, que eles possam, Senhor, se entregar a Ti e caminhar de verdade contigo. E nós oramos a Ti, pois Tu és o Deus sobre todas as coisas. O Senhor é o Deus que é o Rei sobre todos. O Senhor é o Rei que domina sobre todas as coisas. O Senhor é o Rei glorioso sobre todos. E nós temos acesso a Ti, Senhor, por meio do Teu Santo Filho Jesus. É por meio dele que nós oramos, aquele que morreu por nós, aquele que viveu, venceu a morte para que nós pudéssemos ter vida eterna. Nós Te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém.